Sempre tem, você sabe disso. Bom dia a todos. Bom dia, Zé. Pessoal, vamos começar com uma oração? Tem uma palavra aí inicial. Querido Deus, nós nos aproximamos do teu trono de graça, da tua santa presença, junto com todos esses amigos que estão se preparando para se tornarem um ministro da tua palavra, Senhor. Que seja hoje, nessa manhã, uma experiência que os ajude a subir mais um degrau, Senhor. Que essa aula, Pai, possa contribuir para a edificação de cada um, Senhor Deus, a fim de ser um líder, um pastor que cuida e que ajuda a sua comunidade a transformar crises ou conflitos em oportunidade de um aprofundamento no relacionamento. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Certo. Deixa eu tirar um... Vamos ver quem está aí. Eu estou tirando aqui uma foto, um print do chat aqui, dos nomes, né? Se alguém chegar depois, por favor, coloca no... Thierry manda para mim, por favor, ou a pessoa mesmo fala, tá? Como nós temos só 40 minutos para a execução da aula, e nós não vamos fazer a chamada presencialmente, quem chegou até agora tem presença, e faltando um pouquinho antes de terminar, daqui a pouco eu tiro de novo um print para ver quem chegou atrasado, né? Chegou mais que 10 minutos atrasado, não tem como ser AT, né? Já é falta. Gente, nós fizemos o exercício, já tem 2 aulas que a gente tem trabalhado em cima disso. Eu analisei os resultados que vocês mandaram para mim e fiquei bastante curioso, né, para saber como vocês lidariam com o conflito, porque a maioria de vocês, o resultado deu colaborador, né? E a gente viu que no gráfico, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui como é que eu vou compartilhar com vocês aqui. Aqui, vamos lá. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Então, a ideia é assim, você descobriu qual o seu estilo de lidar com conflitos, de administrar conflitos, né? Aí a gente estudou sobre esses 5 estilos, tá? Não é o ponto final, é só um exemplo, né, de como a gente lida com conflito. Evita, força, concilia, adapta e colabora. E aí a gente fez um gráfico, né? Tem um gráfico aqui que é interessante vocês observarem, né? Na parte inferior, você tem interesse no outro. Na parte vertical aqui, você tem interesse em si mesmo, né? E no centro, a ideia do concilio, né? Então, esse quadro, gente, ilustra os diferentes estilos a partir de 2 ênfases. Interesse em si e interesse no outro. Então, eu já falei para vocês, o vertical ilustra a relação da pessoa consigo mesma, né? Então, por exemplo, se você é aquele que força, você vai conseguir realizar com muito mais facilidade os seus planos, seus sonhos, né? Você tem uma meta de fazer uma pós-graduação.
Se você é aquele que força, você é altamente interessado nos seus projetos, em si mesmo, né? E, então, na na horizontal inferior, é localizado o interesse que a pessoa tem no outro ou no grupo, né? Podendo ser de pouca ou de muita cooperação. Então, se você deu colabora, você está altamente focado no interesse do outro, o que para um pastor é muito bom, né? Mas vai depender da ênfase, né? Para a sua vida pessoal, é muito bom o que força, né? Porque ele é ativo, né? Ativo nas suas buscas. E mais, observando o diagrama, o estilo que evita tem uma tendência a ser passivo, né? Então, se eu estou altamente interessado em mim mesmo, né? Nos meus planos, no meu projeto, mas se eu não sou ativo, sou passivo, que evita, dificilmente eu vou conseguir realizar aquilo que eu planejo, aquilo que eu gostaria de ser, né? Por quê? Porque eu sou passivo, eu espero acontecer, né? Espero que alguém faça por mim. E o interesse no outro continua sendo baixo, né? E a sua motivação para cooperar é também baixa, né? Então, é aquele aluno que participa de um grupo, né, na classe de discussão, mas ele está pouco interessado no resultado dele mesmo, da performance dele, e muito menos da performance do grupo, não está nem aí, né? Porque ele é passivo, né? E é de pouca cooperação. Vamos lá. Já o que colabora é muito ativo no que se refere a lutar pelos seus interesses, né? Então, o interesse dele pode ser pessoal, mas muito mais ele está relacionado com o interesse do grupo, né? Da família, da igreja, da empresa, né? Ele é bem ativo quanto a isso, que se refere a lutar pelos interesses do grupo, né? Da igreja e tal. Está disposto a colaborar intensamente com os interesses dos outros, né? Então, esse é o gráfico para você poder dar uma olhadinha aí e fazer uma análise pessoal, né? Agora, debaixo do colabora, você tem o adapta, né? Que, por sua vez, tem alto interesse no outro e colabora intensamente. No entanto, tem pouco interesse em si mesmo, o que faz com que ele seja passivo em relação aos seus próprios objetivos. Por isso que ele adapta, né? Então, o adapta e o evita tem pouco interesse em si mesmo, né? E tem pouco interesse, o que evita tem pouco interesse no grupo, e o que adapta tem muito interesse no grupo, né? Mas ele abre mão de uma opinião em favor da família, abre mão de um desejo, de um gosto em favor do casamento. Já o evita, não. Ele se cala, ele não faz nada, né? Não estou interessado em jogar, e não joga, né? Ele fecha o bico e não joga. O outro, que é por último, é o que força, né? No outro extremo está o que força, cujo interesse em si mesmo é o que interessa por si mesmo. Se torna bem ativo na luta pelos seus objetivos, como eu já falei no começo, né? Porém, quando o assunto se refere a objetivos do grupo, dos outros, da família, há pouca disposição para a cooperação. E, por último, encontramos aquele que concilia, está lá no centro, né, do diagrama, o que significa que sua tendência, comparando com os demais estilos, é dar valor tanto aos seus interesses, está no centro, quanto aos do outro, mas com intensidade média, né? Não é tão intenso quanto o que colabora e nem tão intenso quanto ao que a força. Vamos lá, gente, vamos conversar um pouquinho sobre o seu estilo. E qual foi sua experiência? Eu quero perguntar para vocês
eu gosto da participação de vocês, é o momento das perguntas surgirem, dos comentários, e a pergunta é: faz sentido para você essa avaliação, essa autoavaliação que você fez ou não? Reverendo, para Bom entender dia, aqui, então, um professor. pouquinho, Eita. todo mundo quer falar, gente. Mas se eu puder, então, para entender melhor a tabela ali, ela foi dividida no lado esquerdo, calmo, no lado direito, nervoso. Então, a classificação começa por ali, né? Aquilo que estava com maior valor, então, é o que me define? Isso. O calmo é aquele momento que você foi pego de surpreso, né? Você está surpreso com o que aconteceu. A crise instaurou sem avisar. Então, vamos lá, né? Chega na reunião do conselho, um presbítero discorda, levanta e bate na mesa, né? Você não estava preparado para aquilo, né? O nervoso bom, então nós vamos ter que formar uma comissão e conversar com ele, decoro parlamentar. O que está acontecendo, irmão? Então, esse é o segundo momento, né? Agora, se você ali na sua avaliação, você observou que, por exemplo, que força teve um número maior, 20, né? E o que colabora teve 3, então você coloca lá em cima 20, e do lado do estilo, viu, Thierry? Escute bem isso, Thierry. Não é colocar calmo e nervoso. 20. Então, 20 do lado direito é o estilo. Qual o estilo que deu 20? Qual o estilo que deu 20? O estilo que deu 20 foi o que evita. Ok, então é o que evita. E de cima para baixo, decrescentemente, você vai colocando os estilos, né? Então, o segundo estilo que deu, estou dando exemplo, é o estilo do que colabora. Ok, você colabora lá, né? Deu 17, aí coloca estilo, colabora, né? A maioria de vocês fez certinho. Teve um outro que não entendeu muito bem, mas eu estou à disposição para reexplicar isso, né? Quem que falou? Que foi o Luiz, né? Sim. A minha avaliação aqui, tanto no lado direito quanto esquerdo, as duas primeiras opções ficou como primeiro que colabora e depois como que concilia. No lado do nervoso, na verdade, tanto o que colabora quanto o que concilia ficaram com 15, né? Então eu posso dizer assim que eu sou uma pessoa que mais colabora no sentido de conciliação? Esse estilo representa que você é altamente interessado no outro, apesar de ser interessado em si mesmo, tá? Então, num encontro, você não abre mão da sua opinião, mas você também está muito preocupado com a opinião do outro, né? Você não quer ganhar, mas quer que o outro também ganhe. E o que concilia é o que fica no meio, né? Ou seja, ele também é interessado no outro e em si mesmo, só que a intensidade é menor do que o que colabora. Então, eu diria assim que numa reunião de conselho, numa reunião de diretoria, de classe, de ministério, você estaria muito, muito bem colocado em relação a cooperar para que a igreja cresça, né? Ela transforme aquele conflito numa oportunidade de crescimento espiritual. Esse aí sou eu mesmo. Faz sentido, né? Alguém mais quer comentar se faz sentido para você? Bom dia, professor. Eu, Anderson, tudo certo com o senhor? Tudo certo, Anderson. A princípio, eu confesso que eu custei para entender onde o senhor queria chegar com essa pesquisa, né? Eu não estava fazendo sentido para mim. Aí, depois que eu montei a tabelinha e acompanhei os slides, me parece que realmente tem eficácia mesmo. Ele aponta bem uma direção de como esse traço, né, da nossa personalidade. E um pouco diferente do Luiz, eu percebi que me parece que no meu caso, apesar de colaborar em alguma medida, me parece que a conciliação é algo mais forte para mim, de ouvir as partes
né, no caso na mediação de alguma situação, e ouvir atentamente os dois e, dentro dessa perspectiva, apontar biblicamente, ou se tiver outras ferramentas, qual está sendo a postura equivocada de cada uma das partes, né? Eu não me percebia desse jeito, nunca tinha notado isso, mas a partir dessa projeção deu para conhecer um pouco mais sobre como que eu me comportaria, ou como eu já tenho me comportado diante dessas situações. E, por exemplo, aqui na nossa igreja, não sei dos colegas, mas a gente não tem permissão para participar das reuniões do conselho. É algo que eu acho que faz muita falta na nossa formação, porque, obviamente, que há assuntos que talvez a gente não deveria participar mesmo, mas não de todo ser excluído dessas reuniões, justamente por conta disso, para ver como que pastores mais experientes e presbíteros reagem diante de algumas situações, né, justamente para você já ir se municiando quando você estiver numa situação dessa, né, e essa pesquisa, né, colocando no gráfico ali, que eu achei interessante o gráfico, demonstra para a gente traçar o nosso perfil e trabalhar as questões nas quais a gente precisa melhorar. Eu me considero alguém altruísta, né, mas olhando a pesquisa eu percebi que eu sou mais conciliador do que eu imaginei que fosse, né, não sou tanto colaborador, vamos dizer assim. E talvez os meus projetos pessoais me tornem um pouco egoísta nesse ponto, né, de tentar não olhar as pessoas do ponto de vista das situações que elas estão mostrando. Mas eu achei legal, agora a minha ficha caiu. Legal, Anderson. Que legal que você entendeu, né? Onde eu queria chegar. O objetivo é autoconhecimento. Porque lá no início eu falei assim, que meio caminho andado para resolver um conflito ou administrar um conflito é você se conhecer, saber como é que você reage a um conflito, né? Por quê? Porque lá um dos autores vai dizer que 90% da nossa vida a gente está reagindo, né? A gente está reagindo. E é importante saber como é que a gente reage, né? Legal que você se conheceu. Segundo ponto, isso também pode ser que não dê certo para alguém, né? Mas isso não bateu comigo, né? Ou pode ser que você, no primeiro momento, você se estranhe, né? Mas isso não... Mas daqui a pouco você começa a se avaliar e fala, de fato, eu não tinha percebido, mas eu sou assim mesmo. Ou você pode perceber, eu não sabia que eu era assim, mas eu estou reconhecendo que eu sou assim mesmo. Só que como faço para mudar? Eu preciso mudar? Por exemplo, se você deu evita, para um pastor é complicado, porque deu 20 evita, que é assim super, né? Você é alguém que tem pouco interesse em si mesmo, tirei nota baixa, se o presbitério aprovar, você nunca vai para frente, né? Ou se você não tem interesse nos outros também, né? Então, como é que você vai ser pastor se você não tem interesse no outro, né? Então, é complicado, mas você pode mudar, claro, desde o momento que a gente tem a consciência, e a gente fala isso no aconselhamento pastoral, né? Para mudar, a gente precisa ter consciência. Alguém mais? Professor, Não sei se é o Udi, é você, Udi, vai falar. pode ir, então? Tá, Beleza. eu vou falar aqui rapidinho. Eu observei o resultado do meu teste, né? O resultado que eu obtive no teste é um resultado em que eu tento buscar ser hoje, mas nem sempre eu fui assim, né? Se fizesse esse teste alguns anos atrás, acho que o evita ou o que força ganharia disparadamente, né? Do que os demais resultados que estavam ali. Ultimamente, né, um ano e pouco, quase 2 anos aí, eu tive alguns conflitos bem ferrenhos, assim, com o meu tutor e com o presbítero da minha igreja, né? E pela questão da imaturidade, né, da falta de experiência nesses assuntos,
eu reagi muito mal a isso tudo, né? E, como eu falei, né? Talvez o resultado não fosse o que deu hoje, né? E ouvindo outros irmãos mais experientes, mais velhos, eu consegui conciliar, né, cooperar com esses conflitos e resolvê-los, né, da melhor forma possível. Até porque, se não a corda mais fraca ali a ser arrebentada, seria eu, né? Logo, eu estou arrumando confusão com o meu tutor e com o prejuízo da minha igreja. Então, assim, o lado prejudicado seria eu. Então, eu consegui enxergar esse lado, né? E consegui, pela graça de Deus aí, ser um pouco menos sanguíneo, né? E procurar ouvi-los, entendê-los e cooperar para que tudo corresse bem, né? E graças a Deus eu consegui reverter essas situações e a gente está caminhando aí, né? Tá aprendendo e procurando melhorar cada vez mais. Mas eu, olhando para o resultado, eu consegui enxergar um pouco disso em mim hoje. Mas, novamente, nem sempre foi assim, né? Mas a gente está aprendendo aí. Qual que é o seu resultado? Eu não achei o seu, acho que você não mandou para mim o seu exercício. Então, o senhor que chegou a comentar semana passada sobre o meu resultado. No meu calmo, o máximo deu concilia e no nervoso deu coopera. Chegou até a ser 20 no coopera. Concilia e coopera. Isso. Concilia e coopera. Legal. E faz sentido para você hoje? Hoje, né? Isso, hoje faz. Hoje faz sentido. Isso mostra que nós somos dinâmicos, nós vamos mudando à medida que nós vamos nos exercitando, né? Mas essa mudança pode ser intencional ou reativa, né? Pode ser intencional, eu quero mudar, eu vou me exercitar para ser mais compreensivo, mais participativo, mais ativo, ou então você é reativo. As pessoas acabam mudando você, né? E o que não é legal, né? Você não sei para onde eu vou, né? O reativo, eu vou ser empurrado. E o intencional faz com que você... Eu quero ser pastor, então eu preciso ser altamente interessado nas pessoas, né? Legal, Hudson. Obrigado. Professor, lança um pouquinho de luz aí as minhas trevas aí. No meu colabora, o número maior foi pro calmo, deu calmo no colabora, e no força também o meu número maior foi para calmo. E ambos... Espera um pouquinho, Zé Carlos. Vamos fazer a coisa correta. Primeiro momento da crise, quando eu sou pego de calça curta, como diz, né, o ditado, no primeiro momento é o calmo. Qual foi o maior estilo? Foi no colabora. Mas também Colabora. deu o mesmo valor no força. No nervoso. Não no força. No nervoso. Ah, sim, eu estou entendendo. Deu quanto colabora? Deu 20? No calmo 20 e no força também deu 20. Não, força é estilo. Isso, no estilo... nervoso. Tá. No estilo colabora, o nervoso deu 20. Não, deu 15. E o calmo deu 20. Peraí, não Entendeu? estou entendendo. No colabora, o nervoso deu 20. Não. No calmo. O que deu no calmo? 20. Não. Qual estilo que deu no calmo? Deu colabora, o maior valor. Isso. Debaixo do colabora estava o que foi? Força? O força. E qual foi o score deles? Também foi 20. 20-20. É. Interessante. E no nervoso, o que deu? No 15, segundo 15. momento da crise. 15-15. 15-15, mesmo colabora e mesmo força. Isso. Aí como certo. É que o senhor traçaria esse meu perfil aí? É um perfil interessante. Então vamos pensar que tanto colabora como força, eles estão altamente interessados, eles são altamente ativos, né? Tanto em si
como não no grupo, tá? Então, você diria assim que é altamente ativo. Você não foge da raia, você está lá em cima para participar, né? As duas próximas determinam que você tem... em dados momentos, você é ativamente interessado em si mesmo. E em dados momentos, ativamente interessado no grupo, né? Estou curioso para saber o que vem debaixo do Força. O próximo, no caso, seria Se debaixo do Força vem o quê? o Evita. Tá. Quantos? Qual o score dele? 15. 15. E no nervoso? Então, calmo 15, nervoso 15. Evita também? No Evita. Tá. Veja, o que acontece? Você reage relativamente bem, né, no interesse de si e dos outros. Mas quando a coisa esquenta, no segundo momento, vamos ter que reunir com a pessoa, vou ter que tratar aquela questão, você diminui a intensidade do interesse, caindo até mesmo no... Deixa para lá, não vou mexer com isso. Faz sentido isso, Zé Carlos, ou não? Em alguns casos, sim, né? Quando eu diagnóstico que de primeira mão o diagnóstico, isso aí é caso perdido, então, assim, aí eu vou pegar leve, vou deixar, né, a coisa andar e mais na frente vamos ver, né, no que vai dar, né? Porque assim é nítido que dá para perceber. Estou dizendo, não quero estigmatizar ninguém, né? Você tem que verificar se é isso, né? Que você tem que cuidar melhor do lidar com conflitos. Que no primeiro momento você reage bem, mas no segundo momento você vai perdendo o interesse. Será que vale a pena? Deixa quieto, correndo até o risco de não vou brincar mais. Vou desistir, que é o evita, né? Se for isso mesmo, quer dizer, uma autoavaliação, eu acho que você tem que intencionalmente buscar lidar com seus conflitos. Não deixar para depois, vamos resolvê-los logo, né? Com interesse no outro ou com interesse em si mesmo, porque pode ser um interesse seu, né? Eu tenho que lidar com um conflito assim pessoal meu, não, deixa para depois. E você corre assim, cai rapidinho pro evita, você viu? Evita, colabora, diminui a intensidade, força, diminui a intensidade e ficou igualzinho evita. Percebeu? Análise aí. Sim. Então, gente, o objetivo é vocês se conhecerem e aonde que está menor. É onde eu vou enfatizar no interesse dentro do meu ministério, né? No interesse de ser altamente participativo, colaborativo com o time, com o conselho, com a igreja, com a família, né? Mas eu não sei, você quer falar mais alguma coisa, Zé Carlos, sobre isso? Não, tá ok, esclareceu bem. Obrigado. Volto a dizer, não é para estigmatizar ninguém, né? Se você falar, mas isso aqui não faz sentido nenhum para mim, né? Ninguém vai ficar estigmatizado por isso, né? Mas é para você se autoanalisar e crescer, para a gente poder caminhar com as outras matérias aí, com os outros assuntos. Porque a ferramenta para lidar com conflito é você, é o pastor, né? Como ele lida com conflitos. Então, se eu não ajudá-los a se desenvolverem, não adianta só ficar aqui na cabeça. Então, quem não fez o exercício, faça. E mais, se você quiser pegar o livro, ou pegar mesmo o PowerPoint que eu passei para você, faça um teste com a esposa, os filhos, com algum amigo,
Isso ajuda você a ir aprendendo a automaticamente analisar as pessoas às quais você trabalha. Ô, professor, Pois não? o senhor mostrou um livro aí agora há pouco. Que livro que é esse daí que o senhor mostrou? Eu mostrei um livro? Esse? Tá, ele está na ementa, viu? Está na ementa. É o Conflitos, Oportunidade ou Perigo? A arte de transformar conflitos em relacionamentos sadios. Ele não é um livro teológico, como o Pastor Pacificador, mas ele é bem prático. Tá? Eu uso ele também nas aulas para fazer esse exercício com vocês. Obrigado. Tem na biblioteca do seminário, viu? Tem lá na biblioteca. Alguém mais? Professor, Abel falando. Abel, pode falar, Abel. O senhor nos orientou a fazer esse diagnóstico com alguém da família e tal. O senhor acredita Sim. que isso é importante em um conflito de um casal, no aconselhamento, indo para a área do aconselhamento, também fazer esse diagnóstico, propor esse diagnóstico com essa tabela para que os dois se conheçam? Depende do conflito. Depende do nível do conflito, né? Porque o perigo é ficar muito técnico. O aconselhamento pastoral partir para a técnica pode desestimular os participantes, né? Mas você pode usar os conceitos, né? Olha, você está pouco interessado em resolver os problemas da família, o que está acontecendo? Você está muito interessado nos seus projetos e não está assim, ou você está evitando discutir os problemas, você se cala. Você pode usar, sim, para você, o conhecimento para ajudar. Eu tenho medo que o teste vire um cursinho, né? E aí não vai ajudar a pessoa, o casal, né? Mas o seu conhecimento sobre isso pode ajudá-los. Não estou proibindo que faça isso, entenderam? Mas o meu medo é virar uma coisa muito técnica e fria e o casal não estamos muito interessados nisso. E 2, a pessoa, ao tomar conhecimento do estilo dela, ela pode ficar muito machucada, né? O aconselhamento já é diferente de uma aula de capacitação, de autoconhecimento. Agora, se você quiser dar um cursinho na sua igreja, pode, né? Dentro de um cursinho, você pode fazer isso. Agora, no aconselhamento, eu tenho medo de pessoas que fogem da terapia, de uma terapia normal, porque quando elas descobriram coisas que doem muito, elas fogem, não querem mais saber de continuar. 5 minutos aí, gente, para perguntas. Professor, se então fizer o teste e guardar para mim a informação, só para eu entender melhor o seu perfil, eu queria que você respondesse algumas perguntas para poder melhor avaliar sem expor isso para a pessoa, só para fazer uma leitura melhor. Isso aí o senhor valida ou o senhor acha até assim perigoso? Sim. Mas desde que você faça isso de uma maneira muito espontânea, sem parecer que você está fazendo uma avaliação técnica dela, né? Tem que ser muito espontânea. Você pode eleger algumas perguntas, né? E guardar, assim, falar com as suas palavras, de maneira muito espontânea, né? Porque ali o aconselhamento tem que ser muito orgânico. Nós estamos falando de um aconselhamento bíblico, não uma terapia que tem métodos e técnicas, né? Que também tem seu valor, mas no aconselhamento tem que ser o mais orgânico possível, para que pareça muito com a vida, né?
Gente, se tiver mais alguma pergunta que você, puxa vida, não deu tempo de fazer, faz lá no Telegram, manda pergunta por escrito ou em áudio, que vou responder até o final da tarde, tá? Ou, professor, surgiu uma pergunta durante a semana, coloca lá e quando eu entrar no Instagram eu vou responder para você. Professor. Vamos lá. Lucas aqui. Lucas Cruz. Eu queria perguntar para o senhor sobre se dá muita diferença quando você faz parte do conflito ou quando o conflito envolve somente terceiros, sabe? Porque eu vejo assim, tem perguntas aqui do questionário que você está envolvido no conflito, né? E parece que eu vejo, por exemplo, pessoas na igreja que são muito boas para resolverem conflitos de outras pessoas, né? Então, por exemplo, ele precisa fazer um aconselhamento entre marido e mulher. E o cara é bom nisso, sabe? Ele sabe apaziguar ambas as partes, ouvir ambas as partes, colocar uma diante da outra depois, de forma bíblica, né? Paciente, etc. Agora, se mexer, né, com ele, aí parece que a personalidade se desvirtua, sabe? Então, eu queria perguntar, né, até que ponto que pode haver tanta diferença entre conflitos de terceiros e conflitos que envolvem você, sabe? O Lucas, excelente pergunta para o desenvolvimento da matéria, muito, muito boa, porque geralmente a gente está preparado para lidar com o conflito dos outros, né? Só lembrar as 4 categorias lá, né? A categoria do mediador, nós estamos preparados para lidar, né? Ou do juiz, né? do árbitro, né? Mas quando o coopera, e a gente não está preparado, né? Então, se cair agora a conexão, eu vou continuar respondendo lá no Instagram, tá? Então, essa pergunta do Lucas é muito importante. Tem a ver, inclusive, com ídolos do coração. Tem a ver com a nossa autoimagem, né? Tem a ver com a maneira que eu me vejo, ou com sentimentos de ameaça, me sinto ameaçado. Se eu me sentir ameaçado, eu vou reagir de um jeito, né? Por isso é importante para você entrar num conflito que você está envolvido, né? Que é o coopera, né? Você precisa se autoconhecer e você precisa lidar com os ídolos do seu coração, que pode ser o seu ego, que pode ser com seus medos também, né? Medos. E uma palavrinha muito importante, não lidar com passionalidade. Colocou sentimentos exagerados ali, medo, raiva, ira, mágoa. Se você colocar esses sentimentos em cima da mesa, você polui como lidar com o conflito. E aí, então, a gente já vai tanger aí o aconselhamento, né? A área de aconselhamento, que essas 2 matérias são bem conectadas, né? Então, a pergunta do Lucas sim, é diferente. Quando você lida com um conflito onde você é o mediador ou você é o árbitro, né? É diferente de quando você lida com conflitos onde você está envolvido, né? Então, você tem que examinar melhor o seu coração, né? Sonda-me, vê